acontece com uma empresa quando ela viola a Lei Geral de Proteção de Dados? E quando a gente fala em violação, a falta de cumprimento da lei já é uma violação. Inclusive, se você começar a analisar lá no Código Civil o que é um ato ilícito que gera o dever de indenização, a omissão também entra. É um ato voluntário ou de omissão, negligência ou imprudência que causa danos a outra pessoa. E aí você é obrigado a reparar. Inclusive, não só materialmente ou patrimonialmente, mas também se o dano for moral. E a LGPD também trata desse tema, também obriga a reparação do dano patrimonial e moral. Você sabia disso? Mas quem responde, Silvia, se o titular tiver algum problema, tiver algum dano que ele sofreu, tendo em vista um incidente com dados pessoais? E o que é um incidente, Silvia? Falamos sobre incidente com dados pessoais em outro vídeo, vou deixar o card aqui para vocês verem o que é incidente, para a gente não ficar repetindo conteúdo no mesmo vídeo. Então vamos lá, o que acontece quando uma empresa viola? Ela responde em 4 esferas diferentes. Pela mesma violação, Silvia, pela mesma violação, ela pode responder em 4 esferas diferentes. Quais são essas esferas, Silvia? Primeiro, ela pode responder a um processo administrativo perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados está vinculada ao artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados, que traz ali as sanções administrativas que esse controlador pode sofrer caso tenha violado a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas deixa eu te falar uma coisa, o artigo 52 vincula somente a autoridade nacional, e isso está bem no caput desse artigo. Isso quer dizer, Silvia, que as outras esferas podem fazer outros tipos de condenações? Sim, podem. Inclusive, deixa eu te falar, dentro do artigo 52, há uma condenação, uma possibilidade de condenação de multa de até 50 milhões de reais. Nossa, Silvia, que valor alto? Alto nada. Lá na Europa, por exemplo, a Amazon foi multada no equivalente em reais a 4,5 bilhões. É isso que você ouviu. Bilhões com B, de bola. É isso mesmo. Imagina se aqui não tivesse uma limitação. Então, o máximo que ela pode ser condenada é 50 milhões. Só tem uma coisa, por infração. Então, esse número pode ser muito maior. Mas calma que o negócio ainda fica pior, porque existe um projeto de lei no Congresso Nacional para aumentar de 50 para 100 milhões o limite dessa multa. E aí a vida das empresas vai ficar bem mais complicada. Mas voltando aqui ao cerne do nosso vídeo, qual é o objetivo do vídeo? Quais são as 4 esferas que a empresa pode responder? Na verdade, não é a empresa, é o controlador. Segunda esfera é perante os órgãos de defesa do consumidor. E aqui a gente está falando de PROCON, de Delegacia do Consumidor, estamos falando de Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. Por quê? Porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados diz que sim, o titular ele pode exercer os seus direitos da Lei Geral de Proteção de Dados perante os órgãos de defesa do consumidor. E o primeiro grande acordo de parceria que a Autoridade Nacional celebrou foi justamente com a Secretaria Nacional do Consumidor. Então, uma mesma violação já pode responder em 2 esferas. Qual é a terceira esfera, Silvia? O Poder Judiciário através da responsabilidade civil, que foi o que eu acabei de falar no começo desse vídeo. Ou seja, causei um dano ao titular, seja ele patrimonial ou moral, eu vou reparar esse dano. E aí você pode exercer esse direito na justiça. Olha que legal. Silvia, quem responde? Responde solidariamente o controlador e o operador, caso o operador tenha participado do ato que gerou o dano, a ação ou omissão que gerou o dano naquele titular. Mas não são só eles. Também o encarregado pelo tratamento de dados pessoais pode responder. Como assim, Silvia? Claro, existe um artigo dentro da Lei Geral de Proteção de Dados que diz assim, presta atenção, parágrafo 4º do artigo 42. Aquele que reparar o dano ao titular tem direito regresso contra os demais responsáveis na medida da participação no evento danoso.
Vamos imaginar que o erro foi do encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou conhecido DPO. E aí o controlador pagou a indenização para o titular, ele pode ingressar com uma ação contra o responsável por esse evento, que no caso teria sido o encarregado. Gente, tem muita gente que fala, não, fica tranquilo, olha, a lei europeia diz que o encarregado responde, que o DPO responde, mas aqui na lei brasileira não, são só o controlador e o operador. Não, eles não leram a Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 4º o parágrafo 4º do artigo 42, ele é muito claro. Cada um vai responder na medida da sua participação. Silvia, o que é um direito regresso? O direito regresso, agora a gente vai para uma aula de direito aqui, hein? O direito regresso, ele pode ser exercido de duas formas. Na hora que esse controlador é demandado na justiça pelo titular, e isso só cabe se for na justiça comum, no juizado especial não dá para fazer esse tipo de defesa, ele pode chamar ao processo no que a gente denomina denunciação da lide, ou seja, quando uma pessoa é responsável por uma lei ou por um contrato de responder junto, ele pode chamar através da denunciação da lide e o juiz, na hora de condenar, já condena o controlador a pagar ao titular e o encarregado, por exemplo, se for esse o denunciado, a reembolsar este controlador. Agora, também existe a possibilidade, se for no juizado especial, que não existe como trazer para o mesmo processo o causador do dano, dá para ele entrar como uma ação. Então, ele entra como uma ação informando que é direito regresso com base no parágrafo 4º do artigo 42. Então, vamos recapitular? Pode responder na NPD, nos PROCON, Senacom e Delegacia do Consumidor, eu não corrijo vídeos, então vai ficar assim mesmo. E também, civilmente, por responsabilidade civil na justiça. Só que não para aí, tem um pouquinho mais grave. Vamos ver qual é o último? Mas antes, tô aqui falando pra caramba, nem me apresentei, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal. E para não perder nenhum conteúdo, ativa o sininho das notificações. Muito bem, qual que é o último e o mais grave? Você também pode responder criminalmente. Ora, Silvia, mas a LGPD não criou nenhum tipo penal, ou seja, não criou nenhum crime novo. Não, realmente não criou. Mas se você cometer um dos crimes que já existem na legislação brasileira, você responde. Silvia, me dá um exemplo. E esse é super comum de ser cometido pelas empresas por aí. Se você copiou uma política de privacidade, você já está em curso no artigo 184 do Código Penal, que é o crime contra direitos autorais ou conhecido plágio, e pode levar de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa. Olha só, o simples fato de você copiar uma política de privacidade, você pode responder também criminalmente, ou seja, na esfera penal. Só que não é só isso, tem muitas coisas a mais que você pode responder. Você sabia disso? Gostou desse conteúdo? Então, antes de ir embora, faz um favorzinho, deixa o seu like. É muito importante que você deixe o like, não só nos meus conteúdos, mas em qualquer conteúdo que você assistir e que fizer sentido para você e tiver te ajudado de alguma forma, com um ensinamento, com uma dica. Sempre honre as pessoas que produzem conteúdo para você. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.